Em 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 58, Paulo nos revela um mistério fascinante. Ele nos diz que nem todos experimentaremos a morte da maneira tradicional, mas todos seremos transformados. Imagine, em um piscar de olhos, no som triunfal da última trombeta celestial, ocorrerá uma mudança extraordinária. Os mortos ressurgirão, não mais sujeitos à corrupção, mas radiantes em incorruptibilidade. E nós, ainda mortais, seremos revestidos de imortalidade. Paulo proclama com confiança: quando o corruptível se revestir de incorrupção e o mortal se revestir de imortalidade, a morte será vencida em uma vitória esmagadora. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Ele desafia. A morte que tira tanto de nós perde seu poder diante da promessa divina. A força do pecado, que é a lei, não mais nos dominará, porque através de nosso Senhor Jesus Cristo recebemos a vitória final. Então, como devemos responder a essa revelação? Paulo nos aconselha: sejamos firmes e inabaláveis, sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que nosso esforço não é em vão. Esse evento magnífico, conhecido como o arrebatamento, é descrito com mais detalhes em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O próprio Senhor descerá dos céus com um comando audível, com a voz do arcanjo e o som retumbante da trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. A trombeta sempre teve um papel simbólico e poderoso na tradição bíblica. No Antigo Testamento, era o som que convocava as pessoas, um chamado para reunir-se, mover-se ou até mesmo para a guerra. Por exemplo, em Salmo 81, versículo 3, é instruído: tocai a trombeta na lua nova na hora marcada, em nosso solene dia de festa. Da mesma forma, Levítico 23, versículo 4, nos orienta a marcar o início do 7º mês com um memorial de toque de trombetas, um sagrado dia de convocação. Este som também marcou eventos milagrosos, como a queda dos formidáveis muros de Jericó, que sucumbiram após 7 dias de trombetas soando, conforme narrado em Josué 6, do versículo 4 ao 20. Assim, a trombeta é um precursor de mudanças significativas e intervenções divinas. Na profecia dos tempos finais, o som da trombeta ganha um significado ainda mais transcendental. Joel 2, versículo 1 nos adverte: proclamai a trombeta em Sião, e soai o alarme na minha montanha sagrada. Todos os habitantes da terra tremerão, pois o dia do Senhor está chegando. Este som não apenas anuncia, mas também nos prepara para a iminência do dia do Senhor. Quando o arrebatamento ocorrer, o som da trombeta servirá como um alarme celestial para nós, crentes, sinalizando a transição para uma nova existência. Esse retumbante chamado celestial nos guiará do mundo pecaminoso ao reino de Deus, onde seremos recompensados por nossos atos terrestres. Neste momento glorioso, nossos corpos mortais farão a transição para a imortalidade. Imagine-se livre de doenças, fadiga, pecado e envelhecimento. Imagine um corpo que nunca mais necessitará de assistência médica. Para aqueles que são arrebatados, a promessa é de novos corpos eternos, marcando o início de uma existência abençoada com saúde perfeita e eterna. Este é o poder do chamado divino, um som que nos eleva acima das limitações terrenas e nos aproxima da promessa celestial. O desejo por um estado de saúde perpétua pode parecer mais distante para aqueles que nunca sofreram com problemas de saúde graves. No entanto, no momento do arrebatamento, num simples piscar de olhos, todos receberão um corpo imune a qualquer enfermidade. Imagine-se vivendo com 100% de saúde, não apenas por um breve período, mas para sempre. O som da última trombeta transcende um mero sinal. É o chamado profetizado,
uma reverberação poderosa que ecoa dos céus e anuncia uma mudança eterna. Esse eco divino alcança cada canto do universo, transformando os cemitérios em locais de despertar, onde os santos que descansaram em Cristo se levantam. Este momento exigente e profundamente profético é quando a terra tremerá. E aqueles que viveram em nome do Senhor, seja há 100, 500 ou 1000 anos, ressurgirão em forma incorruptível para herdar o reino eterno de Deus. Reflita sobre a magnitude deste evento. Conforme somos elevados, veremos santos do passado ascendendo diante de nós, parecendo que eles desafiaram e derrotaram a própria morte. Este evento especial é uma reunião de todos os crentes de todas as eras, convergindo no céu para se encontrarem com o Senhor. Será um espetáculo de unificação e vitória, uma cena de triunfo sobre a morte e a corrupção que até então moldou a condição humana. A última trombeta não é apenas um anúncio, mas o início de uma nova era onde a eternidade e a perfeição se encontram. O som da trombeta não é apenas um alarme, é um chamado divino que nos convida à presença do reino de Deus. Este é o som que marca nossa passagem de mortais a imortais, onde testemunhamos a promessa divina. O mortal tornando-se imortal, o corruptível tornando-se incorruptível. Estaremos entre muitos que experimentarão esse milagre, onde a morte perde seu poder e os cemitérios se transformam em locais de esperança incomum. É estranho como, à medida que envelhecemos, parece que passamos mais tempo em cemitérios. A cada funeral, a cada caixão que carregamos, sou lembrado de Jesus Cristo. Lá, geralmente encontramos famílias em luto, viúvas, viúvos e pais cercados por filhos e amigos entristecidos, todos chorando por um ente querido. E nesse ambiente de tristeza, a realidade da morte se torna evidente. Ela traz consigo uma tristeza profunda. Mas no meio desse momento, enquanto olho ao redor e vejo lápide após lápide, uma pergunta persiste em minha mente. Poderia este ser o momento? Poderia este ser o momento em que ele retornará? O apóstolo Paulo nos lembra em suas palavras que não devemos ser ignorantes ou aflitos como aqueles que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma, aqueles que adormeceram em Jesus, Deus trará com ele. Sim, nós, como cristãos, enfrentamos a perda de entes queridos com tristeza, mas é uma tristeza temperada com esperança. A esperança que temos não é vaga ou incerta, é uma esperança ancorada firmemente nas promessas de Deus. Sempre que me encontro passando por um cemitério ou participando de um funeral, sou lembrado das palavras poderosas de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 16. Paulo escreveu aos Tessalonicenses para instruí-los sobre os que dormiram, encorajando-os a não se entristecerem como os que não têm esperança. A razão da nossa esperança é clara. Acreditamos firmemente que assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará com ele aqueles que adormeceram crendo em Jesus. Ele continua, assegurando-nos diretamente pela palavra do Senhor. Aqueles de nós que ainda estiverem vivos na vinda do Senhor não precederão os que dormem, pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo e com o som retumbante da trombeta de Deus. E então, em um momento que transcende o tempo, como o conhecemos, os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos, que permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim, de uma forma gloriosa e triunfante, estaremos para sempre com o Senhor. Este é o momento que todo crente verdadeiramente nascido de novo anseia. Ao testemunhar os mortos em Cristo ressurgirem primeiro, saiba que estamos à beira de sermos arrebatados para estar com Jesus. Quando entrarmos na eternidade, conheceremos aquele que é o objeto de nosso mais profundo desejo. Temos sede e fome de conhecer pessoalmente aquele que veio à terra por nossos pecados.
Imaginem encontrar aquele que nasceu em Belém, foi deitado numa manjedoura, realizou milagres, expulsou demônios, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos e foi ferido por nossas transgressões e iniquidades. Encontraremos aquele que suportou o pecado sobre si mesmo e morreu na cruz, dizendo: está consumado. Ele, que estava morto, agora vive eternamente e detém as chaves da morte e do Hades. Porque ele vive, também vivemos, e a Bíblia nos assegura que nossa vida está escondida com Cristo. Se você já perdeu um ente querido, que era nascido de novo, saiba que eles estão apenas dormindo em Jesus, onde nossa verdadeira vida se encontra. 1 Coríntios 15, versículo 58, nos lembra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, pois tanto quanto vocês sabem, seu trabalho no Senhor não é em vão. Este versículo não é apenas uma palavra de encorajamento, é um chamado para permanecermos dedicados em nossa fé e nossas ações, sabendo que nosso encontro com Jesus é tanto uma promessa certa quanto a nossa maior esperança. Somos chamados a imitar a vida de Cristo, tal como foi revelada durante sua primeira vinda. As Escrituras relatam como ele percorreu terras, espalhando bondade, e é imperativo que nossas vidas reflitam essa essência do amor de Deus. Imagine viver cada dia como se fosse aquele em que Cristo retornaria. Se soubesse que Jesus voltaria hoje, não mudaria significativamente a trama do seu dia. Este é o nível de consciência com o qual devemos viver, em perpétua antecipação de seu retorno. Permita-me agora levantar algumas questões cruciais. Se soubesse que o arrebatamento é iminente hoje, ainda permitiria que a falta de perdão residisse em seu coração para aqueles que o injustiçaram? Os pecados cometidos hoje ainda marcarão suas ações? Irmãos, busquemos a santidade e uma vida de expectativa, seja o arrebatamento iminente hoje ou daqui a uma década. O que realmente importa é a profundidade da sua conexão com Deus e seu vínculo com Jesus. Mude seu foco de previsões e prognósticos para fortalecer seu relacionamento com o Senhor. Você está obedecendo aos seus mandamentos? Sua vida é governada pela palavra dele? Você ama a Deus com todo o seu coração, alma e ser? Questionemos se estamos mais enredados pelo pecado ou pelo prazer do que pelo amor a Deus. Nestes dias finais, o discernimento é primordial. Nossas fundações devem estar solidamente enraizadas no conhecimento de Deus e nossos espíritos sintonizados com o dele para que não nos tornemos à deriva, carregados pelos ventos de doutrinas sempre emergentes. Em nossa jornada espiritual atual, encontramo-nos imersos em uma atmosfera densa de confusão e engano. Falsos profetas e doutrinas errôneas proliferam, desviando muitos de uma compreensão genuína da palavra de Deus. Esses desafios exigem de nós um discernimento aguçado e uma dedicação constante ao estudo e à compreensão verdadeira das Escrituras. Como nos lembra Paulo em 1 Timóteo 3, versículo 13 até o capítulo 4, enfrentamos pessoas más e impostores que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas para aqueles que permanecem firmes na verdade aprendida e firmemente acreditada, há um chamado claro a persistir, sabendo claramente de quem aprenderam e o fundamento de sua fé. O mundo ao nosso redor ainda é um lugar de profunda escuridão espiritual. Milhões ainda vagam sem a luz do conhecimento de Cristo, presos em ciclos de desespero e ilusão. É nossa missão, como discípulos de Cristo, iluminar esse caminho. Esta é a essência de nosso ministério, levar a verdade do Evangelho a todos os cantos do mundo, salvar almas perdidas e encorajar a todos a se encherem do Espírito Santo. Enquanto isso, a promessa do retorno de Cristo nos mantém esperançosos e ativos. Como Jesus mesmo assegurou em João 14, do versículo 1 ao 4, ele foi preparar um lugar para nós e certamente voltará.
Ele nos instrui a não deixar nossos corações se perturbarem e a manter nossa fé firmemente em Deus e em sua promessa. Na casa de meu pai há muitos quartos. Se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estou. Portanto, é essencial que não nos percamos em especulações sobre os tempos e datas do fim dos tempos, nem fiquemos obsessivamente focados em interpretar cada sinal como um prenúncio imediato de sua vinda. Em vez disso, nosso foco deve permanecer na construção e no aprofundamento de nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A qualidade desse relacionamento é o que verdadeiramente importará quando entrarmos na eternidade, pois é através dele que encontraremos nossa verdadeira casa e nosso eterno descanso.